Lampião estava ali, na casa da mulher que queria conquistar, com os olhos brilhando de uma maneira feroz. O sertão estava quente, mas ele estava ainda mais quente, com uma missão que não permitia falhas. Sabia que estava jogando um jogo perigoso, onde o amor e a morte se entrelaçavam. O homem que estava no meio da estrada, com as volantes atrás, sabia o preço da ousadia. Mas o que ele não sabia era que o coração de Lampião não temia nada. O objetivo? A mulher que ele queria, com toda a força que um homem como ele podia ter. Ela estava ali, com os olhos que, mesmo sem querer, chamavam a atenção de todo o sertanejo. Casada, mas com um marido que não via a chama da vida que ela tanto procurava. E Lampião, com o faro de caçador, sentiu o cheiro de um romance que ele precisava conquistar. Se eu tiver que matar, eu mato. Mas não vou deixar ela escapar, pensou, enquanto se aproximava da porta da casa. O plano era simples, mas o risco, imenso. Sabia que o marido dela estava por perto, possivelmente armado e pronto para a briga. Mas Lampião não pensava em recuar. Naquele momento, olhou para a faca que carregava na cintura, sentindo o peso da arma e, ao mesmo tempo, o peso do destino. Sabia que aquele seria um confronto direto. Não se tratava apenas de conquistar a mulher, mas de sua própria honra. O sertão não perdoava covardes. A mulher estava à porta como se esperasse, sentindo a tensão no ar. Ela sabia o que Lampião queria, mas talvez não imaginasse até onde ele estava disposto a ir para consegui-la. Seus olhares se cruzaram, e ele já sabia que começava ali a história de amor e guerra. A grande pergunta era: ela conseguiria seguir o homem que estava arriscando a vida por ela? Cabra, já te fisguei com essa história de confusão e amor? Deixa o like, comenta de onde tu tá assistindo e já se inscreve, porque a luta só tá começando. Lampião, como sempre, vivia caçando algo. O sertão tinha o seu jeitinho de viver, um jeito duro e impiedoso, mas o rei do cangaço estava acostumado a enfrentar tudo com bravura. Ele tinha o olhar afiado, mais rápido que sua faca, e sabia quando o vento trazia algo novo, algo que fazia o peito bater mais forte. Foi numa dessas andanças que ele a viu pela primeira vez. Ela estava na janela, os olhos fitando o horizonte, com um olhar triste, quase perdido. Não era como as outras. Nada nos olhos dela dizia que estava ali para viver o ordinário da vida. Ela era diferente. Algo nela chamava a atenção de Lampião. Ele sabia que não podia perder a chance de conhecê-la. Ela morava na casa da estrada, simples e ao mesmo tempo encantadora. O marido, um coronel velho, estava sempre na cidade, longe de casa. Mas ela estava ali, sozinha, com o vento batendo em seus cabelos e os olhos brilhando de uma maneira que fazia qualquer homem querer se aproximar. Lampião, com seu jeito irreverente, não hesitou. Chegou mais perto, com a coragem que sempre teve, mas sem pressa de se revelar. Não queria assustá-la, mas também não queria perder tempo. O que ele não sabia era que ela também estava esperando, de alguma forma, algo que mudasse sua vida. «Quem é você, Lampião?» Ela perguntou, com um sorriso enigmático que desconcertava o homem mais valente do sertão. Ele não respondeu de imediato, mas o brilho nos olhos dele dizia tudo. Não era apenas uma conversa qualquer, era algo mais. Algo que, sem saber, ele já estava pronto para viver. A moça era casada, mas o marido nunca lhe deu a atenção que ela desejava. Ela estava em busca de algo que fosse mais que o simples dever de esposa. Algo que a fizesse sentir viva de novo. Quando viu Lampião pela primeira vez, algo no peito dela disparou. Não sabia o que era, mas sentia que a vida nunca mais seria a mesma. O sertão, com todo o seu calor e suas secas, nunca parecia dar trégua, mas naquela casa, naquele instante, ela sentiu uma brisa de mudança. Talvez fosse o destino que a havia colocado no caminho de Lampião. Ou talvez fosse apenas a vontade de sentir algo mais. Mas o que ela sabia é que não queria mais viver a vida sem emoção.
E Lampião estava ali, com o olhar penetrante, pronto para incendiar tudo. Eles se olharam por um longo momento, sem palavras, como se o tempo tivesse parado, só para que o destino deles se cruzasse. O que aconteceria a seguir? Ela, uma mulher casada, sabia que a tentação estava ali. E ele, o temido Lampião, sabia que essa mulher era diferente de todas as outras que ele havia conquistado. "Você vai me seguir, mulher, ou vai deixar esse sertão te engolir?" disse ele, quebrando o silêncio. Ela não respondeu imediatamente, mas o brilho em seus olhos disse tudo. Ela sabia que ali começava algo que iria mudar suas vidas para sempre. A confusão começou antes mesmo de Lampião saber o que realmente queria. Tudo se desenrolou rápido, como um trovão no céu do sertão. A mulher que ele desejava estava casada, e o marido dela, o coronel, não era nenhum santo. Na verdade, ele era o tipo de homem que achava que todo o mundo deveria se curvar à sua vontade. E como não poderia ser diferente, quando o coronel descobriu que sua mulher estava sendo cortejada por ninguém menos que Lampião, o conflito se transformou em guerra. Lampião sabia que não ia ser fácil. O coronel era rico, tinha poder e influência. Seus capangas estavam sempre por perto, prontos para dar cabo de qualquer um que ousasse desafiar sua autoridade. Mas a força de vontade de Lampião era ainda maior. Ele não ia se intimidar, não mesmo. O primeiro confronto aconteceu numa tarde quente, com o sol implacável queimando o sertão. Lampião estava perto da casa da moça, observando-a pela janela. Ele não podia se dar ao luxo de ser pego desprevenido, mas sabia que a proximidade do coronel e seus homens tornava tudo mais difícil. Ele se aproximou da porta da casa dela, sem fazer barulho, como um lobo à espreita. Não estava ali apenas por ela, mas pela honra que ele jurara defender e pelo desejo de conquistar o que queria. Foi então que o coronel apareceu, como um fantasma que saíra da sombra, com o rifle nas mãos. Ele olhou para Lampião, que estava de cara limpa, sem medo, e disse: "Você vai morrer aqui, Lampião, por ousar se meter na minha vida." A tensão foi imediata, como um fio prestes a arrebentar. Lampião não perdeu tempo e, com a rapidez que o tornava famoso, sacou sua faca e enfrentou o homem à sua frente. Não era apenas uma questão de honra, era uma questão de vida ou morte. E Lampião estava disposto a arriscar tudo. Os capangas do coronel chegaram logo em seguida, mas Lampião já estava preparado. Não era só um confronto físico, mas uma batalha de mentes, onde ele sabia que precisava ser mais esperto do que os outros, mais rápido, mais impiedoso. Cada movimento dele era calculado. Cada golpe, uma promessa de que ele não ia se afastar de sua missão. Ele queria aquela mulher e ninguém iria tirá-la dele. A luta foi brutal. A poeira levantava-se em nuvens densas e os gritos ecoavam pelo sertão. Lampião enfrentava os capangas como um touro bravo, seus movimentos sendo rápidos como uma cobra. Ele sabia que, se caísse, não apenas perderia o amor da moça, mas também a honra conquistada com tanto sacrifício. O coronel, furioso, mandou seus homens cercarem Lampião. Mas o cabra era astuto. Com um giro rápido, ele se livrou de 2 dos capangas, deixando-os no chão, sem saber o que havia acontecido. Quando o coronel viu que estava perdendo a luta, ele recuou. Mas a raiva no olhar dele era como um fogo prestes a se espalhar. Lampião não deu espaço para mais ameaças. Ele olhou para a mulher com o coração acelerado e disse: "Você é minha mulher, e ninguém vai me impedir de te ter." Mas o que ele não sabia era que a batalha estava apenas começando. O coronel não ia deixar barato, e com a fúria de um homem que perdeu a honra, ele jurava vingança. E Lampião sabia que, para conquistar a mulher que desejava, teria que passar por muito mais do que simples brigas. A verdadeira luta estava por vir. Os dias seguintes foram de muito movimento para Lampião. O coronel, humilhado e ferido em sua honra, não estava disposto a deixar o homem que desafiara sua autoridade escapar sem um preço alto. E a mulher, aquela que ele tinha jurado conquistar, também estava em perigo. Lampião sabia disso.
Cada passo que dava poderia ser o último, mas ele estava decidido. A mulher era sua, e ele não ia deixar ninguém tomar o que havia sido conquistado com tanta luta. Com o coronel furioso e seus capangas em busca de vingança, a situação se tornou insustentável para Lampião. Mas o cabra da peste não era de fugir. Pelo contrário, ele sentia prazer no perigo. Sabia que a tensão fazia parte do jogo. O que ele não imaginava é que a luta seria mais dura do que qualquer batalha que já tivesse travado antes. Numa manhã quente e abafada, enquanto caminhava pela estrada deserta do sertão, Lampião foi surpreendido por uma emboscada. De um lado, os homens do coronel, do outro, a vontade de lutar pela mulher que ele amava. Mas ele não podia se dar ao luxo de perder. A briga estava ficando cada vez mais feia e os homens do coronel estavam dispostos a tudo. Lampião sentiu o peso da situação. Ele tinha seu próprio código de honra, algo que o definia. Nunca fugir, nunca se esconder. Ele sabia que, se recuasse, perderia mais do que a mulher. Perderia a alma. Então, armado com sua faca afiada e com a coragem que sempre o guiava, ele enfrentou os capangas do coronel com uma força impressionante. O embate foi violento. O sertão parecia entender que uma grande batalha estava em curso. Os homens de um lado, Lampião do outro, e a poeira subindo, engolindo tudo. Os capangas tentavam cercá-lo, mas ele se movia rápido como um animal selvagem. Cada corte que ele dava com sua faca era preciso, cada golpe uma demonstração de sua destreza e vontade. Nenhum deles tinha chance contra o famoso cangaceiro, mas a batalha não era só física. Cada movimento de Lampião era uma aposta na sua própria vida. Ele sabia que, ao enfrentar tantos homens armados, a morte poderia ser uma questão de tempo. Porém, algo dentro dele o mantinha firme. Não era apenas o desejo pela mulher que o impulsionava, era o desafio da própria sobrevivência. Ele tinha que sair dali vitorioso, não apenas para ele, mas para ela, para garantir que ninguém a separasse dele. A luta se prolongou por horas. Lampião não dava descanso. A faca cortava o ar e o sertão, deixando marcas profundas. Mas ele não estava só. A mulher que o observava de longe sabia que aquela era a última chance deles. Ela já tinha feito sua escolha e não importava o que o destino reservava. Queria estar ao lado de Lampião. A situação se complicou quando um dos capangas do coronel, mais audacioso, tentou agarrar Lampião por trás. Mas o cangaceiro, com seu instinto afiado, virou-se com rapidez, enfiando a faca na barriga do homem antes que ele tivesse tempo de reagir. O grito de dor ecoou, mas Lampião não se deixou abalar. A luta era pela sobrevivência, e ele sabia que no sertão só o mais forte resistia. Finalmente, depois de uma sequência de golpes e fugas rápidas, Lampião conseguiu se afastar do grupo. O coronel, vendo seus homens caírem um por um, recuou. Ele sabia que Lampião era um adversário formidável, mas a batalha não estava vencida. Lampião sabia disso. A mulher estava em perigo constante e o coronel não iria desistir tão facilmente. Havia um desejo de vingança no ar, e Lampião sabia que isso só acabaria quando ele tomasse o controle da situação. Mas naquele momento, ele também sabia que estava mais perto do que nunca de conquistar a mulher. Ela o observava e os olhares deles se cruzaram mais uma vez. Ela estava ali, esperando por ele, e isso lhe dava força. Ele não poderia perder agora, não depois de tudo o que já tinha enfrentado. A briga estava apenas começando, mas ele sabia que o jogo de conquista estava ao seu favor. E mesmo com toda a pressão, ele sentia que o amor e a honra o guiavam. Não seria a morte nem o medo que o faria recuar. Seria a mulher. E ele estava disposto a tudo para tê-la ao seu lado, custasse o que custasse. Se eu tiver que matar, eu mato, mas não vou deixar ela escapar, disse Lampião, enquanto encarava os inimigos restantes. Ele já havia vencido o primeiro embate, mas sabia que os próximos seriam mais difíceis. Porém, enquanto tivesse forças, não havia nada que pudesse impedi-lo. O amor era sua motivação,
e isso o tornava mais forte do que qualquer coisa que tentasse atravessar seu caminho. A chuva caía forte no sertão. O som das gotas batendo na terra seca era como uma melodia que embalará os pensamentos de Lampião. Ele sabia que aquele momento seria o mais difícil de sua vida. Não seria mais uma luta contra capangas ou até mesmo contra a própria morte. Agora, a batalha era interna. Ele precisava vencer a última prova, a conquista definitiva da mulher que ele havia prometido proteger e ter ao seu lado, custasse o que custasse. O coronel não desistiria tão fácil. Ele sabia que a honra estava em jogo e a vingança corria no sangue como um veneno. Não só pela mulher, mas pela humilhação de ter seus homens derrotados por aquele cangaceiro sem piedade. Lampião tinha se tornado seu maior inimigo, mas ao mesmo tempo seu maior desafio. E com o ódio nos olhos, o coronel jurava que não descansaria até ver Lampião derrotado. E foi nesse cenário de chuva e tensão que o confronto final aconteceu. Lampião estava em um campo aberto, com o vento batendo forte, quase desafiando sua resistência. O coronel chegou com um grupo de soldados prontos para a luta. O confronto seria direto, sem espaço para negociação. A mulher, a quem ele tanto amava, estava ao fundo, assistindo à batalha, sabendo que aquele seria o último momento para garantir sua liberdade e seu amor. O coronel, com os homens ao seu lado, levantou sua espada e gritou: "Agora, Lampião, você vai pagar pelo que fez. Hoje é o fim da sua história." Mas Lampião, com sua faca afiada, não se intimidou. Ele sabia que a luta seria difícil, mas ele já havia enfrentado muitos inimigos e sabia o que era necessário para vencer. O primeiro golpe veio rápido. Lampião desviou com habilidade, cortando a perna de um dos homens do coronel. O sangue manchou o solo do sertão, mas Lampião não parou. Cada movimento seu era calculado, cada ataque uma resposta àqueles que tentavam destruí-lo. Ele não estava lutando só pela mulher, mas por sua vida, por seu amor, por sua honra. O coronel avançou com raiva. Lampião o observava, medindo cada passo do inimigo. Era uma luta de estratégia, não apenas de força bruta. E foi nesse momento que Lampião se lembrou do que mais importava. Não era apenas vencer a batalha, mas garantir o futuro com a mulher ao seu lado. Ele precisava ser mais esperto, mais rápido, mais determinado. Quando o coronel avançou novamente, Lampião aproveitou a brecha. Com um movimento certeiro, ele atingiu o coronel no peito, tirando-o de combate. O homem caiu no chão, a raiva no olhar transformada em derrota. Lampião havia vencido, mas o custo foi alto. Os outros homens, vendo a queda do coronel, começaram a recuar, mas a vitória de Lampião não foi sem sacrifício. O calor da luta ainda estava no ar. E a mulher, ao ver Lampião triunfante, correu em direção a ele, com os olhos cheios de lágrimas. Ela sabia que aquela batalha não era apenas física, mas emocional. E ao abraçar Lampião, ela finalmente sentiu que o perigo tinha passado. Mas mais importante do que isso, ela sabia que o amor entre os dois agora era inquebrável. "Você fez o que ninguém mais teria coragem de fazer", disse ela, olhando profundamente nos olhos de Lampião. "Agora você é minha e nada mais importa", respondeu ele, com um sorriso tenso, mas cheio de significado. Com o coronel derrotado e a luta finalmente terminada, Lampião sabia que aquele seria o final de uma jornada difícil, mas que, no final, valera a pena. Ele havia arriscado sua vida, enfrentado inimigos implacáveis e mostrado mais uma vez que a verdadeira força de um homem não está apenas em sua capacidade de lutar, mas em seu coração e no que está disposto a sacrificar para conquistar o que ama. O sertão, com seu sol ardente e sua terra seca, agora parecia mais calmo, mas o coração de Lampião ainda batia forte. A luta havia sido árdua, mas ele sabia que todo o sacrifício tinha valido a pena. A mulher estava agora ao seu lado, e o amor entre eles era mais forte que qualquer obstáculo.
Eles haviam superado todos os desafios, e a vitória não era apenas sobre o coronel, mas sobre a própria vida. Lampião, com o rosto marcado pela luta e as cicatrizes que o tempo e o destino lhe deram, olhou para a mulher. Ela sorriu, e naquele sorriso estava tudo o que ele precisava. Ela sabia o que ele havia enfrentado para estar com ela, e ele sabia o que ela havia enfrentado para ser sua. No fim, o amor deles havia sido mais forte que tudo, até que o próprio sertão. O vento soprou, e Lampião, com sua faca na cintura e a mulher ao seu lado, olhou para o horizonte. O sertão nunca seria o mesmo para ele. Ele sabia que, embora a batalha contra o coronel tivesse terminado, ainda haveria mais desafios. Mas agora ele não temia. Ele sabia que, com a mulher ao seu lado, ele enfrentaria qualquer coisa. Quem ama também briga por aquilo que quer, ele pensou, com um sorriso maroto no rosto. A vida de cangaceiro não era fácil, mas o que ele queria agora, mais do que tudo, era garantir um futuro ao lado dela, longe de conflitos, mas sempre pronto para lutar por ela, se necessário. O sertão, que havia sido palco de tantas batalhas, agora assistia em silêncio o final de mais uma história de amor. Lampião sabia que havia conquistado a mulher que amava, mas também havia conquistado algo mais importante, a certeza de que o amor verdadeiro, aquele que é forte o suficiente para suportar todas as adversidades, vale cada batalha, cada ferida, cada sacrifício. Agora sim, mulher, agora sim você é minha e nada vai nos separar, disse ele, com a voz firme, mas doce. E enquanto o vento do sertão batia em seus rostos, os dois seguiram juntos, prontos para escrever a próxima parte de sua história, com coragem, amor e a promessa de que, enquanto estivessem juntos, nenhuma batalha seria perdida. E aí, cabra, chegou ao fim. Se essa história te prendeu até aqui, compartilha com os amigos e diz aí de onde tu tá assistindo. Porque no fim, quem ama também briga por aquilo que quer.